Olá a todos. A gente vai fazer aqui uma análise rápida do Ibovespa, Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, Ambev, o índice de dividendos e a B2W, que essa semana teve uma queda de 8%, né? Boatos que a Amazon queria comprar e tal. A gente vai fazer uma análise rápida para ver a tendência de cada um aqui. Vamos começar pelo Ibovespa. Bem, a Bolsa inicialmente está presa dentro de um range de 60.300 pontos, foi esse último topo aqui, e o último fundo aqui na região de 58 mil pontos. Então, o que é que a gente pode esperar? A princípio, tem uma definição aqui. Somente com o rompimento de um desses extremos aqui é que a gente vai ter uma definição melhor de para onde que a bolsa vai. Por quê? Porque uma tendência ela é feita da seguinte maneira: uma alta, uma baixa, uma alta, uma baixa. Em outras palavras, um fundo, um topo mais alto que este fundo, depois cai um pouco, faz um fundo mais alto do que o último fundo, sobe, esta subida aqui rompe esta linha aqui, que foi o último topo formado, depois volta a cair e ainda está se mantendo em cima do último fundo, ou seja, a gente tinha uma tendência de alta informação. Informação, a gente já estava uma tendência de alta no curto prazo, mas o que foi que aconteceu agora? Ela deixou aqui o topo, por volta aqui de 63.300 pontos, Bovespa, começou a cair, né? Aqui próximo aqui era um ponto de suporte. E por que era um ponto de suporte? Porque é a região do último topo formado. Quando a gente rompe um topo, esse topo começa a se romper uma resistência, né? Essa resistência passa a ser um suporte. Aqui é uma região de suporte, mas ela não teve força para continuar subindo. A bolsa não teve força. Então, como o Ibovespa não teve força para continuar subindo, ficou presa aqui, né, nesse setor. Então, o que é que a gente pode esperar? Só pode operar depois que romper um dos lados, né? Se a gente voltar a subir, então a próxima resistência, o próximo alvo será aqui novamente. 63 mil pontos aproximadamente aqui, no próximo alvo. E se a gente voltar a cair e perder esse último fundo aqui, o próximo alvo vai ser buscar esse fundo formado aqui na região de 56 mil pontos. Ou, né, as extensões de Fibonacci, só que a gente não vai falar isso agora aqui não. O que é que acontece? A gente vai esperar, né, para operar, mas a princípio quem opera para longo prazo, só dá uma olhadinha aqui para saber o que está acontecendo. A gente vai olhar agora a Petrobras. A Petrobras tem um gráfico, né, tanto quanto parecido com o Ibovespa, né? As ações da Petrobras, tanto as ordinárias e preferenciais, quem não sabe qual a diferença, depois a gente fala sobre isso, compõe 10%, né, do índice do Ibovespa. Então tem mais ou menos 10%. É um peso bom. O que é que aconteceu com a Petrobras? É o mesmo esquema. Subiu, caiu, rompeu o último topo, armou um topo aqui, voltou a cair, não teve força para voltar a subir, né, e ficou lateralizando aqui. Também a gente não tem um pivô de baixa muito bem formado. O que é o pivô de baixa? Ou o pivô de alta? Pivô de alta é uma mudança no rumo do mercado, é uma mudança na tendência. Quando, por exemplo, o pivô de baixo, o mercado cai, sobe, volta a cair e perde esse último fundo aqui. Se ele perder esse último fundo aqui, a Petrobras, por exemplo, na região aqui está com R$22 aproximadamente, perdeu os R$22, ela ingressa numa tendência de baixo de curto prazo. Até quando que vai ser essa tendência? A gente só vai saber se houver outra reversão de tendência. Enquanto isso, a tendência vai ser de baixa. Por exemplo, aqui, as ações vinham caindo, subiram, fizeram um topo, voltaram a cair,
subiram, não conseguiram romper aqui o topo, voltaram a cair, depois rompeu. Quando rompeu o topo, entrou na tendência de alta de curto prazo. Então, esse foi. Subiu até aqui, depois desse pivô de alta, mal formado, mas foi um pivô de alta. E agora a gente está aqui nesse mesmo esquema. Se semana que vem as ações da Petrobras começarem a subir, romper esse último topinho aqui, próximo a R$ 23, a tendência é buscar aqui o último topo formado de curto prazo, que foi 23,77. Aqui vou botar a máxima aqui, 23,84. Somente com o rompimento de 23,84 a gente dá uma continuidade de uma alta mais forte. Mas inicialmente é bom ficar com os stops aí ligados para quem opera no curto, porque se perder a perda desse último aqui, desse valor de R$ 22 aqui, pode fazer com que a Petrobras caia mais um pouco. Vamos ver a Vale. O que é que a Vale está fazendo? Também indefinido, embora tenha aparentemente ter rompido um pivô, mas eu particularmente não considero que isso seja um pivô rompido, só considero que o topo formado na Vale, esse último topo foi aqui, né? Porque isso aqui não é considerado um pivô de alta rompido? Porque aqui não foi uma região de sobrevenda. Isso eu considero pivô quando o ativo vem de um fundo, sobe, atinge a sobrevenda, que depois a gente vai ver isso também, que é, cai e faz o pivô. A sobrevenda só foi atingida aqui, então para mim o topo é aqui. No princípio, se a gente colocar uma reta passando aqui, vou colocar uma reta aqui. Aí o que é que acontece? Somente com esse rompimento aqui, ó, por exemplo, semana que vem, a gente tem 1, 2 ou 3 dias aí que rompa esse último topo e com mais força ainda o último topo formado aqui em 37,39. Aí a gente continua a tendência de alta na Vale. Mas a princípio também está no mesmo esquema, está sem força, pode ter uma tendência de voltar a subir. Mas o suporte mais forte da Vale de médio prazo está aqui nesse último fundinho aqui, aproximadamente 33,06. E o primeiro suporte aqui na região de 34,3. Muita gente abriu a operação na ponta vendedora com a perda da mínima aqui 35,96 e deixou um start de recompra. O que é uma operação na ponta vendedora? A gente que aposta que a Vale vai cair. Então o pessoal aluga o papel, faz uma operação descoberta, vende aqui, depois aluga. Vendeu e coloca uma ordem de start, ou seja, se subir aqui e romper esse último topo, 36,67, todo mundo que vendeu vai sair louco comprando, e isso vai fazer com que a Vale tenha uma grande força, suba muito forte e rompa esse último topo aqui e dê continuidade à sua tendência de alta. Então, vamos se ligar aqui nesses dois movimentos. Para quem está fora aqui, comprar, bom só a partir aqui do rompimento do último topo. Vamos agora ver Bradescão. As ações do setor bancário, Bradesco, Banco do Brasil, principalmente Banco do Brasil, estão caindo, já entraram em tendência de baixa, e aqui a gente vai ver que teve aquela mesma formação, fez um fundo por volta aqui de julho, final de julho, né? Subiu, começou a cair e rompeu um pivô de alta, entrou na tendência de alta, deixou um fundo aqui, subiu, rompeu o último topo e voltou a cair. Nessa última queda, né, já foi uma queda direto, só no dia aqui, ó, aqui no dia 25 de setembro, meu aniversário, caiu 6,64%. E só nessa queda já encostou no último fundo. No outro dia, no 26, perdeu o último fundo, ou seja, a tendência se desconfigurou. A tendência que era de alta é fazer um fundo acima do fundo anterior, um topo mais alto do que o topo anterior. Essa tendência que era de alta já se desconfigurou e a partir daí o Bradesco entrou na tendência de baixa. Então a gente está na tendência de baixa e só vai desconfigurar essa tendência de baixa a curto prazo quando a gente fizer aqui um pivô de alta, ou seja, uma subida, caiu e sobe novamente. Enquanto isso, para quem está querendo
comprar, pode até comprar, porque todo mundo tem direito de comprar, de vender, de fazer tudo. Mas saber que o risco aqui é maior. E principalmente se perder aqui a região aqui, ó, a mínima de hoje, que está aqui em 32,02, pode gerar operação vendida aqui, né, com o stop da venda, que é a ordem de start, nesse último topo aqui, aproximadamente 32,56. Ou seja, para quem acha que vai continuar caindo, já faz uma operação de venda na próxima semana no setor bancário, né? E se voltar e começar a cair, tem o alvo inicial vai ser o último fundo aqui, aproximadamente em R$ 31. Aparentemente, o Itaú também está fazendo, né, um movimento, aparentemente não, ele está fazendo um movimento também de queda, e mais forte do que o Bradesco. A gente vê que o mesmo esquema fez o fundo, aqui já foi fraco esse fundo aqui, voltou a subir, já não fez aquele topo muito mais alto, né, deixou apenas uma sombra aqui do que o topo anterior, e voltou a cair. Fez basicamente uma formação de M, né, que é um topo duplo. Esse aqui é um M. Subiu, caiu, perdeu a mínima desse, que aqui é a base do M. Para quem gosta de operar com figuras, eu particularmente não gosto. Quando tem o alvo dessa queda é toda essa distância aqui, ó. Daqui, aproximadamente aqui, vamos botar R$ 31 e o topo aqui 35. Então eu pego 35 menos o 31, dá R$ 4 e bota para baixo. Então é 31 menos 4, que vai dar 27. E é uma queda muito expressiva, né? Vai até esse último fundo aqui. Como eu não gosto de operar com figuras, eu gosto de operar com topos e fundos, pivô de alto, pivô de baixa e média, a gente também vê que o Itaú está numa tendência de baixa de curto prazo. Isso aí devido à tendência do governo de usar o Banco do Brasil e o setor bancário para aquecer a economia, né? Diminuindo os juros. Obviamente que isso vai diminuir também o lucro dos bancos. Vamos ver aqui a Ambev. A Ambev é uma empresa querida aí dos investidores. A Ambev está em tendência de alta ainda. Aqueles que querem pegar o lucro, né, nessa operação aqui, o stop aqui na mínima ainda está se movimentando aqui, ele está no aftermarket. Pode colocar aqui semana que vem aqui, ó, a mínima de 8358. Aqui a gente está aqui 8363, né? Com a mínima, que perder a mínima já gera uma venda, e o stop de compra, né, da venda aqui na máxima de segunda-feira, na máxima de hoje ou outra, esse último topo aqui. Mas o importante é que a Ambev continua na tendência de alta, e se for para garantir o dinheiro, o lucro no bolso, deixa o stop aqui. Se não, espera fazer um pivô, armar um pivô, ou seja, cair e voltar um pivô de baixo para ver, por exemplo, aqui. Caiu, subiu e voltou a cair. Para quem está fora e quer entrar, um bom momento de compra é depois que ela fizer armar essa venda aqui, essa queda. Vem aqui para dentro das médias que eu gosto de trabalhar, né? Deixar o estocástico aqui baixo, né? Aqui próximo a 20, e esperar aqui um candle de alta e armar uma compra. Ou seja, vai ser uma compra mais próxima do suporte. Isso para quem está fora. Vamos ver o índice de dividendos, que é para o pessoal que coloca em fundo de ações, dividendos de bancos, que opera no longo prazo, que opera, que vai lá todo mês e coloca lá um dinheirinho lá e deixa lá eternamente. Para os dividendos eu vou colocar o gráfico semanal, que é para mais médio prazo. A gente vê para essas ações que pagam bons de dividendos, a gente está deixando aqui, ó, desde março, abril, aqui 16 de março, da gente dessa semana aqui, metade de março, fechou um topo, e até hoje a gente não conseguiu romper esse topo, aqui em agosto também não conseguiu, e tem esse último fundo formado aqui, que é o suporte mais forte. Então, teoricamente, as ações de dividendos, né, elas estão aqui
presa no retângulo, né? E somente esse rompimento, ou para baixo ou para cima, é que vai gerar uma movimentação. Enquanto isso, a estratégia de acumular, a pessoa bateu aqui, comprou, botou mais dinheiro lá para quem gosta de fundo de ações. Então vai lá todo mês e coloca. Né? Mas só para ter uma ideia de para onde é que está indo o mercado, está preso. Né? Vamos esperar aí. E agora vamos analisar aqui a B2W, né, que teve aquele bizu, a dica lá dos especialistas, dizendo que a Amazon ia comprar a B2W. Vou botar aqui o gráfico semanal. O que é que tem o gráfico semanal? Vou botar aqui. O gráfico semanal é o seguinte: a gente já está, né, forte o suficiente e está esperando aqui um pivô de alta no semanal. A gente já deixou aqui, ó, esse candle aqui de baixa e somente o rompimento desse topo aqui vai gerar nova compra. Para quem está dentro, né, ou stop agora para segurar o lucro, ou então aguarda. Mas a gente vê que a gente veio de uma longa tendência de baixa, né? Deixou um topo aqui, depois veio, rompeu, vou botar uma reta aqui, uma reta fixa aqui. Vamos lá, vamos desse último topo aqui até esses dois topos aqui. A gente vê o que é que acontece. Pelo meu método, o que é que aconteceu? A ação fez um topo aqui, caiu e voltou a subir, armando o pivô de alta no semanal. De longo prazo é um pivô de alta. Então, a princípio, para mim, minha opinião, a B2W está na tendência de alta. As notícias que estão por trás, se vai ser comprada, se foi por isso que armou a tendência de alta, se não foi, aí cada um a seu critério. Mas o meu método aqui está na tendência de alta e a gente vai ter agora um retorno às médias aqui, um possível suporte. Vamos ver o gráfico diário para ter uma noção mais, uma lupa. No gráfico diário, o que é que acontece? A gente está no suporte agora. Porém, é meio fraco, é um pouco fraco este suporte, porque essa queda não foi aquela queda boa, que sobe e vem até aqui para dentro das médias e sobe novamente e rompe o último topo, depois cai, ela caiu, muita gente começou a comprar novamente e essa compra não teve força para romper o último topo, voltou a cair, né, com um falso pivô de baixa e agora está na região aqui de sobrevenda. Embora seja uma região de sobrevenda, para quem está querendo entrar agora, um ponto de compra será semana que vem aqui no rompimento, em minha opinião, isso aí é minha opinião, acima de, se eu quisesse comprar, acima de 10,88, que foi a máxima de hoje, é uma compra com stop dessa compra acima da mínima de ontem, que é esse último fundo, em 10,30. Então, mais ou menos aqui, era um risco aproximado de 2,80%, né, se fosse para perder. Então, uma pessoa calcula quanto que ela está disposta a perder através de gerenciamento de risco e vê se tem condições de perder. Então, coloca lá 2%, 1,5%. Mas é basicamente isso. Para uma compra aqui, o alvo seria o último topo aqui, 11%. Vou botar 11%. Então, seria ganhar 11% com risco de perder 3%. Né? Que ia ser estopado. Aí é com cada um. É isso, até a semana que vem a gente vai analisar mais um pouco do mercado. Qualquer dúvida, entra lá no investirnabolsa.com.br e faz um comentário, manda um e-mail pedindo dúvida aí. Semana que vem a gente comenta mais. Até lá.